Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Rede Católica. Eu me chamo José Ronaldo e hoje vamos responder a 4 comentários. Por isso que eu coloquei o título aí. A verdade é que muitos protestantes não querem ouvir. Por que eu coloquei esse título? Eu recebi 4 comentários de protestantes no meu vídeo. Deixa o link aqui na descrição para vocês. O último vídeo que eu gravei sobre explicando, o Papa não veio para mudar nada, mudar a doutrina, só veio para poder nos alertar, de uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas, muitos católicos estavam sendo falhos nessa parte. Eu recebi 4 comentários. Vou ler os comentários para vocês aqui e depois eu vou responder esses comentários. Vou responder biblicamente, dentro da Bíblia. Quem quiser pode abrir a Bíblia e dar uma olhada, tá bom? Não tem problema. Mas tudo que eu disser vai estar dentro da Bíblia. O primeiro comentário foi o seguinte. Nivaldo Paixão comentou: meu irmão, Jesus é o caminho. O povo sofre por falta de conhecimento. Será mesmo que nós, católicos, estamos com falta de conhecimento? Será mesmo que é nós que estamos com falta disso? Depois vamos conversar um pouquinho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso advogado. Maria não intercede por ninguém. Esse comentário foi feito por Edna Pereira. Josemar Bonfim comentou o seguinte: Papa luterano, coisa boa. Somente a Bíblia, somente Cristo. Gente, chamou o Papa de luterano, isso já fez ignorância, não foi não? Depois a gente vai responder também isso. José Cláudio Norme Chelezi. Tá aqui o nome desse jeito, eu li do jeito que tá. Acorda, rapaz. Maria morreu e ainda não ressuscitou. Como é que ela pode fazer alguma coisa? Morto não sabe de nada. Não tem lembrança da vida passada. Ele até citou um versículo aqui que está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Vamos conversar aqui um pouquinho, então, através desses comentários que eu recebi. Eu vou responder esses comentários. E com certeza eu responderia a muitos protestantes. Primeira coisa, antes de eu começar a responder os comentários, eu queria falar. A Igreja Católica não inventa doutrinas. Onde que vocês põem na cabeça que a Igreja Católica inventa algum tipo de doutrina, gente? Ela não inventa doutrina, ela apenas guarda aquilo que o próprio Cristo ensinou e que os apóstolos transmitiram para nós. Então a Igreja Católica não inventa nenhum tipo de doutrina, gente. Onde é que vocês tiraram na cabeça que a Igreja Católica inventou alguma coisa? Olha, vou responder então os comentários. Alguns dizem que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é verdade. Isso está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Mas o erro está em pensar que isso exclui intercessão. Quando pedimos que Maria ou algum dos santos reze por nós, não estamos trocando Jesus. Estamos apenas pedindo orações, assim como a Bíblia manda. Orai uns pelos outros, para serdes curados. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Se nós, que somos pecadores, podemos interceder uns pelos outros, quanto mais Maria e os santos, que vivem unidos a Cristo, não podem interceder por nós. Gente, o nosso maior erro é acharmos isso. E muitos erros de protestantes também. Assim como nesses comentários, que eu acho que foram comentários ignorantes, comentários de pessoas que, com certeza, estão com falta de conhecimento. É aí. O segundo comentário foi: Maria morreu, não pode fazer nada. Mas a palavra vai dizer para nós o seguinte, gente. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Todos vivem para Ele. Lucas, capítulo 20, versículo 38. Maria foi assuntada ao céu. Ela foi, como ensina a igreja, desde os primeiros séculos, intercede como nossa mãe. Eu quero que você me prova aí. Isso é bíblico. Me prova onde eu estou errado nessa parte, pessoal. Foi ela quem disse em Caná fazer aquilo o que ele vos disser. Isso está lá em João, capítulo 2, versículo 5. Quero que você me prove. E até hoje ela continua dizendo para nós que Maria ela não quer tomar. Olha bem. Até hoje Maria disse a nós, ela não quer tomar o lugar de Jesus. Mas ela nos conduz até Ele.
Então eu quero que, vocês me falam onde eu estou errado aí. Continuando, responder um outro comentário aqui agora. Muitos dizem somente a Bíblia, somente Cristo. Mas, meus irmãos, a própria Bíblia nunca ensinou isso. Quem disse somente a Bíblia foi Lutero. Foi Lutero que diz somente a Bíblia. 1500 anos depois de Cristo. Olha que bonito, gente. A Bíblia diz ao contrário. Conservai as tradições que aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Vai querer discutir com a Bíblia? Vai querer discutir com a palavra de Deus? Gente, eu me atrevo a dizer que muitas das vezes nós estamos vendo muito o Velho Testamento, esquecendo de olhar um pouquinho para o Novo. Para aquilo que Cristo fala para nós, aquilo que os apóstolos deixaram para nós de ensinamentos. Isso mostra que os apóstolos transmitiam essa fé, a fé por escrito, pela tradição oral. Foi a Igreja Católica que guardou essa fé e reuniu os livros da Bíblia que temos hoje. Foi a Igreja Católica, meus irmãos protestantes, que guardou essa fé ainda por papiros, até ela chegar onde nós chamamos de Bíblia, onde você carrega com zip e tudo embaixo do braço, para ficar falando mal ainda de nós católicos, da nossa doutrina, sendo que a nossa doutrina é a doutrina verdadeira, a doutrina que Jesus Cristo deixou, a doutrina transmitida pelos apóstolos. Eu quero que vocês me provem onde eu estou errado. Agora, para finalizar aqui, respondendo aquela parte, o Papa, respondendo o último comentário, o Papa ele é o sucessor de Pedro, aquele a quem Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Está em Mateus capítulo 16, versículo 18. O Papa não inventa doutrina, meus irmãos. Ele apenas confirma na fé. Lucas capítulo 22, versículo 32. Ele é o pastor visível da igreja que Cristo fundou. Gente, vamos abrir nossos olhos. Meus irmãos, eu sei que muitos falam por falta de conhecimento, como diz a própria Bíblia. O meu povo perece por falta de conhecimento. Está lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Mas a verdade liberta. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo, guardiã da palavra, da tradição da fé apostólica. Não tenha medo de conhecer a verdade, porque quem busca sinceramente Jesus, um dia encontra a sua igreja. Então, meus irmãos, tudo o que eu falei aqui foi o que eu vi. Eles comentaram a opinião deles, Então, eu mostrei a verdade. Cabe a você, se você vai querer seguir a verdade ou não. Tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Até amanhã com mais o Evangelho do Dia e a nossa reflexão.